Parte 1 contempla os seguintes conteúdos: conceitos e importância dos estoques, objetivos dos estoques, políticas de estoque, nível de serviço e previsão de consumo e demanda com seus métodos. Conceitos e importância dos estoques. O tema estoques é considerado o mais importante dentro da administração de materiais e logística e, por essa razão, é também o mais cobrado em provas. A cobrança recai principalmente sobre definições conceituais, objetivos, funções, indicadores e interpretação de situações práticas. Estoque é compreendido como uma função essencial do sistema de administração de materiais. O gerenciamento de estoques reflete de forma quantitativa o desempenho da organização ao longo do tempo, pois envolve diretamente recursos financeiros, continuidade operacional e capacidade de atendimento às demandas internas e externas. A organização busca sempre manter níveis economicamente satisfatórios de atendimento de suas demandas de materiais. Isso ocorre por meio do planejamento e da gestão dos estoques, sendo esse um dos maiores objetivos da área de materiais. Quando a organização possui conhecimento sobre a constituição e o comportamento de seus estoques, torna-se capaz de gerenciar tanto a demanda quanto o abastecimento por meio de modelos e métodos. Com isso, consegue definir os níveis adequados de estoque, os momentos corretos de aquisição, os volumes ideais de compra, além das decisões relacionadas a armazenamento e transporte, sempre visando atender metas de desempenho e de resultado. Os estoques têm grande relevância tanto sob o ponto de vista econômico-financeiro quanto sob o ponto de vista operacional. As áreas de marketing, vendas e produção tendem a desejar estoques mais altos para garantir atendimento aos clientes e continuidade da produção. Por outro lado, a área financeira tende a recomendar estoques mais baixos para evitar imobilização excessiva de capital. O papel do gestor de estoques é buscar o ponto de equilíbrio entre esses interesses, o que a literatura denomina de efeito lubrificante dos estoques. Esse efeito consiste em evitar atritos entre as áreas da organização, assegurando continuidade das operações com racionalidade econômica. No setor industrial, os materiais podem representar aproximadamente 50% do custo do produto vendido, sendo o componente mais relevante do custo. Nos serviços, embora o impacto percentual possa ser menor, a ausência de materiais de manutenção, reposição ou operação pode paralisar completamente a atividade. Por isso, a boa gestão de estoques é estratégica em qualquer organização. Definição de estoque segundo a literatura. Uma definição clássica e muito cobrada em provas é atribuída a Viana, autor amplamente utilizado pelas bancas. Segundo essa concepção, estoque corresponde a materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, com a finalidade de permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários e a continuidade das atividades da organização, sendo o estoque gerado em razão da impossibilidade de prever a demanda com exatidão. Essa definição traz um elemento central para a compreensão do tema. O estoque existe porque não é possível prever com absoluta precisão o consumo futuro nem garantir que o fornecimento ocorrerá sempre sem falhas. A imprevisibilidade da demanda, os atrasos de fornecedores, problemas de qualidade e fatores externos justificam a necessidade da existência de estoques. Provas frequentemente cobram o entendimento de que a boa gestão de estoques busca minimizar desperdícios, evitar obsolescência, reduzir capital parado e impedir rupturas que possam paralisar a operação. Objetivos dos estoques e função lubrificante. Os estoques exercem uma função conhecida como função lubrificante. Essa função tem como propósito minimizar conflitos entre as áreas da organização, especialmente entre vendas, produção, compras e finanças. A existência de estoques permite que a empresa continue operando mesmo quando ocorrem situações como vendas acima do previsto, falhas no planejamento da produção ou atrasos no abastecimento. O estoque funciona como amortecedor dessas variações e garante continuidade operacional. Ao mesmo tempo, a organização deve buscar minimizar seus investimentos em estoques, pois o estoque gera custos como custo de armazenagem, custo de seguro, custo de capital imobilizado, custo de deterioração, custo de obsolescência e risco de perdas.
Conflitos típicos entre departamentos em relação aos estoques podem ser descritos da seguinte forma, em linguagem descritiva equivalente à tabela apresentada no material. Quando se fala em estoques altos de matéria-prima, o departamento de compras enxerga vantagens como ganhos de escala, descontos por volume e melhores condições comerciais na aquisição. Já o departamento financeiro enxerga como desvantagem a imobilização de capital sem remuneração. Quando se fala em estoques altos de matéria-prima sob o ponto de vista da produção, o departamento de produção considera que a redução do risco de falta de material e possibilidade de produzir lotes maiores, com menor custo unitário. Já o departamento financeiro observa aumento dos custos de armazenagem, maior risco de obsolescência e maiores perdas financeiras. Quando se fala em estoques altos de produtos acabados, o departamento de vendas considera positivo porque permite atendimento imediato aos clientes, entregas rápidas e cumprimento de prazos. Já o departamento financeiro novamente observa a imobilização de capital e o aumento dos custos de armazenagem. O papel do gestor de estoques é conciliar esses interesses conflitantes, garantindo a continuidade operacional, reduzindo custos e respeitando a política de estoque definida pela organização. Políticas de estoque e nível de serviço. A política de estoques corresponde às diretrizes que orientam o quanto estocar, quando estocar e com qual nível de risco a organização está disposta a conviver. Para defini-la, o gestor deve considerar os interesses de compras, vendas e produção, que normalmente preferem estoques mais elevados, e os interesses da área financeira, que normalmente prefere estoques mais reduzidos. Além disso, devem ser considerados fatores como variações de preços, inflação, risco de escassez de materiais, previsões de demanda, metas internas de giro de estoques, políticas de atendimento ao cliente e planejamento estratégico da organização. O elemento central que sintetiza a política de estoques é o nível de serviço. O nível de serviço corresponde ao percentual de pedidos que são atendidos de forma satisfatória em relação ao total de pedidos recebidos, sejam eles de clientes internos ou externos. Quanto maior o nível de serviço desejado, maior tende a ser o custo necessário para alcançá-lo, pois exige maior volume de estoque e maior utilização de recursos. Por isso, a organização deve buscar o equilíbrio entre alto nível de atendimento e sustentabilidade financeira. A literatura apresenta estratégias de política de estoque que costumam ser cobradas em prova. Essas estratégias podem ser descritas da seguinte forma. Estratégia de necessidade significa comprar apenas quando necessário, somente a quantidade necessária e não manter estoques do item. Estratégia de restrição significa comprar um lote que atenda às necessidades da empresa durante determinado período, assumindo determinado risco de falta do item. Estratégia de facilidade significa manter estoques de matérias-primas suficientes para que a produção consiga fabricar qualquer item em determinado período pré-estabelecido. Estratégia de adequação significa manter estoques de produtos acabados suficientes para que determinada porcentagem de clientes seja atendida imediatamente quando ocorrer o pedido. Estratégia baseada em metas de giro significa manter determinado nível de estoque de matérias-primas e produtos acabados que permita atingir a meta de giro total, definida pela organização. Em provas é comum a cobrança do conceito de nível de serviço como indicador de eficácia do estoque no atendimento às solicitações. Previsão de consumo e previsão da demanda. A previsão de estoques é orientada pela previsão do consumo, também chamada de previsão da demanda. Prever a demanda significa estimar quais produtos serão demandados, em que quantidade e em que momento. O consumo corresponde à quantidade de material requerida para atender às necessidades de produção e comercialização em determinado intervalo de tempo. A literatura classifica o consumo em padrões que são frequentemente cobrados em provas. Consumo regular é caracterizado por utilização constante de materiais, com pequenas variações em torno de uma média estável. Existe consumo médio e as oscilações são reduzidas. Consumo regular com tendência ocorre quando, apesar de existir regularidade, observa-se crescimento gradual ou redução gradual ao longo do tempo. Quando cresce, fala-se em tendência ascendente.
Quando diminui, fala-se em tendência descendente. Consumo irregular é aquele em que há grandes variações entre períodos, sem padrão identificável e sem regularidade. Não é possível estabelecer média confiável nem tendência clara. Consumo sazonal ocorre quando existem oscilações regulares ao longo do ano associadas a causas específicas. Exemplos incluem aumento de vendas de sorvetes no verão ou aumento de vendas de agasalhos no inverno. A literatura considera consumo sazonal quando o desvio é de pelo menos 25% em relação ao consumo médio e quando esse comportamento é condicionado a determinadas causas recorrentes. É fundamental compreender que fatores diversos podem alterar o comportamento do consumo, como mudanças econômicas, políticas, sociais, comportamentais, tecnológicas, alterações na linha de produtos e políticas de preços de concorrentes. Informações para a previsão da demanda. A previsão da demanda é construída a partir de informações quantitativas e qualitativas. As informações quantitativas envolvem dados históricos de vendas, lançamento de produtos, indicadores econômicos, crescimento populacional, variações de mercado e ações de marketing. As informações qualitativas envolvem opiniões de especialistas, gestores, vendedores, compradores, estudos de mercado e pesquisas com consumidores. A partir dessas informações, a literatura apresenta 3 métodos clássicos de previsão, frequentemente cobrados em provas. Método de projeção baseia-se na premissa de que o futuro tende a repetir o passado. Se houve crescimento de 10% em determinado período, projeta-se crescimento semelhante no período seguinte. Trata-se de método essencialmente quantitativo. Método de explicação acrescenta variáveis externas ao modelo, como produto interno bruto, renda, desemprego, inflação e outros fatores econômicos. Utiliza técnicas quantitativas como regressão e correlação. Método de predileção baseia-se principalmente em julgamento humano, utilizando opiniões de especialistas, analistas e gestores. Trata-se de método qualitativo. Em provas da Fundação Getúlio Vargas, é comum a cobrança de que predileção corresponde ao método qualitativo. Técnicas quantitativas de previsão. Algumas técnicas quantitativas específicas também são cobradas, especialmente em provas de nível intermediário e superior. O método do último período consiste em utilizar como previsão para o próximo período exatamente o valor ocorrido no período anterior. É o método mais simples. O método da média móvel consiste em calcular a média dos valores consumidos em determinado número de períodos anteriores. Esse método tende a subestimar a demanda quando há tendência de crescimento e tende a superestimar quando há tendência de queda. O método da média móvel ponderada atribui pesos maiores aos períodos mais recentes e pesos menores aos períodos mais antigos. Isso permite ajustar melhor a previsão quando há tendência de crescimento ou de queda. O método da média com ponderação exponencial utiliza 3 elementos para gerar a previsão: a previsão do último período, o consumo ocorrido no último período e uma constante de ponderação. Tem como vantagem considerar mais fortemente os dados mais recentes. O método dos mínimos quadrados busca encontrar a linha de melhor ajuste entre os dados observados, minimizando os desvios entre a linha estimada e os pontos reais de consumo. Em provas, é comum aparecer em questões conceituais afirmando que na média móvel ponderada os dados mais recentes possuem maior peso do que os dados mais antigos. Encerramento da parte 1. Esta primeira parte consolidou a base conceitual mais cobrada em provas: conceito de estoque, importância estratégica, conflitos entre áreas, função lubrificante, políticas de estoque, nível de serviço, padrões de consumo, previsão da demanda e métodos de previsão. Na parte 2, o material avançará para níveis de estoque, ponto do pedido, estoque de segurança, curva dente de serra, cálculos e interpretação de questões práticas, aprofundando o domínio exigido pelas bancas. Parte 2, níveis de estoque, curva dente de serra, estoque de segurança, ruptura e ponto do pedido. Esta segunda parte aprofunda os conteúdos mais cobrados em questões práticas de prova, especialmente em bancas como Fundação Getúlio Vargas e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos.
O foco aqui é compreensão conceitual associada à interpretação de situações, gráficos e cálculos. Níveis de estoque e curva dente de serra. Os níveis de estoque representam a quantidade de material existente ao longo do tempo. A forma mais tradicional de representar essa variação é por meio da chamada curva dente de serra. A curva dente de serra é um gráfico no qual o eixo horizontal representa o tempo transcorrido e o eixo vertical representa a quantidade de material em estoque. Visualmente, o estoque inicia em um nível mais alto, vai sendo consumido gradualmente até atingir determinado ponto. Ocorre então a reposição. O estoque sobe novamente e o ciclo se repete. Essa forma de subida e descida sucessiva gera o aspecto semelhante a dentes de serra. A interpretação conceitual desse gráfico é muito importante em provas. Ele demonstra que o estoque diminui continuamente devido ao consumo e aumenta abruptamente quando ocorre o recebimento de novos materiais. Em um cenário ideal, o consumo seria perfeitamente regular, o pedido seria realizado no momento exato, o fornecedor entregaria exatamente no prazo e não haveria problemas de qualidade. Nesse cenário teórico, o estoque chegaria exatamente a zero no momento da reposição. No entanto, na prática, esse cenário não ocorre. Falhas no processo de compra, atrasos de fornecedores, problemas na entrega, materiais com defeito e variações de demanda tornam necessário que a organização mantenha uma margem de proteção no estoque. Ruptura de estoque. Ruptura de estoque ocorre quando todo o estoque disponível é consumido, inclusive o estoque de segurança, fazendo com que o material chegue a zero e a operação seja paralisada. A ruptura é considerada a situação mais grave dentro da gestão de estoques, pois pode interromper a produção, impedir o atendimento ao cliente, comprometer contratos, gerar prejuízos financeiros e causar danos à imagem institucional. As causas mais comuns de ruptura de estoque incluem cálculo incorreto do ponto do pedido, atraso de fornecedores, problemas na qualidade do material recebido, consumo acima do previsto e falhas no controle do estoque. Em provas, é comum aparecer a afirmação de que a ruptura ocorre quando o material chega a zero após o consumo inclusive do estoque de segurança. Essa definição está correta. Estoque de segurança ou estoque mínimo. O estoque de segurança, também chamado de estoque mínimo, corresponde à quantidade adicional de material mantida para proteger a organização contra incertezas. Ele existe para absorver variações inesperadas de demanda, atrasos no tempo de reposição, problemas na entrega e falhas no fornecimento. Esse estoque normalmente permanece parado e não deve ser consumido em condições normais de operação. Por esse motivo, seu dimensionamento é crítico. Um estoque de segurança muito alto gera custos excessivos de armazenagem, seguro e capital imobilizado. Um estoque de segurança muito baixo aumenta o risco de ruptura. Em provas, é muito comum a cobrança direta do conceito de estoque de segurança como a quantidade mínima capaz de suportar variações de demanda e de prazo de reposição. Tempo de reposição. Para compreender corretamente o cálculo do ponto do pedido, é essencial dominar o conceito de tempo de reposição. O tempo de reposição é todo o período decorrido desde o momento em que se identifica a necessidade de comprar até o momento em que o material está disponível para uso no almoxarifado. Esse tempo é composto por 3 etapas. Primeira etapa: tempo de emissão do pedido, que corresponde ao período entre a decisão de comprar e o momento em que o pedido chega ao fornecedor. Segunda etapa: tempo de preparação do pedido pelo fornecedor, que envolve fabricação, separação, faturamento e preparação do material para envio. Terceira etapa: tempo de transporte, que corresponde ao período entre a saída do material do fornecedor e o recebimento efetivo pela organização. Em provas, o tempo de reposição pode aparecer informado em dias, semanas ou meses, e o candidato deve estar atento à necessidade de converter unidades de tempo para realizar corretamente os cálculos. Ponto do pedido. O ponto do pedido representa o nível de estoque no qual a organização deve emitir um novo pedido de compra para que o material chegue antes que ocorra a ruptura. O ponto do pedido é calculado considerando 2 parcelas fundamentais.
A primeira parcela é o consumo esperado durante todo o tempo de reposição. A segunda parcela é o estoque de segurança. A fórmula clássica do ponto do pedido é a seguinte, expressa aqui em linguagem descritiva. Ponto do pedido é igual ao consumo médio multiplicado pelo tempo de reposição, somado ao estoque mínimo ou estoque de segurança. Em forma simbólica tradicional, a literatura apresenta como PP igual a consumo médio vezes tempo de reposição mais estoque mínimo. Embora em prova apareça a fórmula com letras, o mais importante é compreender o raciocínio por trás dela. O significado prático é o seguinte: quando o estoque atingir esse nível calculado, deve-se realizar o pedido. Durante o tempo que o pedido estiver em processamento e transporte, o consumo continuará ocorrendo. Quando o material chegar, idealmente ainda restará apenas o estoque de segurança que não foi consumido. Exemplo conceitual do ponto do pedido. Considere um material cujo consumo médio mensal é de 80 unidades. O tempo de reposição é de 3 meses. A organização decide manter como estoque de segurança o equivalente a 45 dias de consumo, o que corresponde a 1 mês e meio. O consumo mensal é 80 unidades. 1 mês e meio de consumo corresponde a 80 multiplicado por 1,5, resultando em 120 unidades de estoque de segurança. O consumo durante o tempo de reposição é 80 unidades por mês multiplicado por 3 meses, resultando em 240 unidades. O ponto do pedido será a soma do consumo durante o tempo de reposição com o estoque de segurança. Assim, 240 unidades somadas a 120 unidades resultam em 360 unidades. Isso significa que quando o estoque atingir 360 unidades, o pedido deve ser realizado. Durante os 3 meses de espera pelo fornecimento, serão consumidas 240 unidades. Quando o material chegar, ainda restarão 120 unidades, que correspondem exatamente ao estoque de segurança definido. Esse tipo de raciocínio é amplamente cobrado em provas da Fundação Getúlio Vargas. Conversão de unidades de tempo em provas. Outro ponto extremamente cobrado é a conversão correta de unidades de tempo. Exemplo típico de prova: consumo mensal de 120 unidades, tempo de reposição de 9 dias e estoque de segurança de 30 unidades. A banca informa que o mês possui 30 dias. O candidato deve perceber que precisa transformar o consumo mensal em consumo diário. Se 120 unidades são consumidas em 30 dias, então 4 unidades são consumidas por dia. O consumo durante o tempo de reposição será 4 unidades por dia multiplicadas por 9 dias, resultando em 36 unidades. O ponto do pedido será 36 unidades somadas ao estoque de segurança de 30 unidades, totalizando 66 unidades. Esse tipo de questão exige atenção à interpretação e domínio conceitual, não apenas memorização de fórmula. Interpretação de gráficos em prova. Algumas bancas apresentam gráficos de curva dente de serra e solicitam a identificação de elementos como estoque máximo, ponto do pedido, estoque mínimo e ruptura. De forma conceitual, pode-se descrever assim: o estoque máximo corresponde ao nível mais alto atingido logo após a reposição do material. O ponto do pedido corresponde ao nível intermediário em que, ao ser atingido pelo estoque em queda, deve-se emitir o pedido de compra. O estoque mínimo corresponde ao nível abaixo do ponto do pedido, representando a reserva de segurança. A ruptura corresponde ao ponto em que o estoque chega a zero. Em provas, quando o gráfico mostra o estoque descendo e cruzando uma linha intermediária, esse ponto de cruzamento normalmente representa o momento de fazer o pedido. Tipos de estoque mais associados a essa etapa. Nesta fase do conteúdo, é importante reforçar alguns conceitos que começam a ser cobrados conjuntamente com o ponto do pedido. Estoque real corresponde à quantidade física existente no almoxarifado. Estoque virtual corresponde ao estoque real somado às quantidades já compradas, mas ainda não recebidas, incluindo materiais em trânsito e materiais em inspeção.
Estoque máximo corresponde à quantidade máxima permitida para determinado item. Ele é usado como parâmetro de controle para evitar excesso de capital imobilizado. Estoque de segurança corresponde à reserva mínima para proteção contra incertezas. Esses conceitos passam a ser usados pelas bancas em enunciados mais elaborados a partir desta etapa do conteúdo. Encerramento da parte 2. Nesta segunda parte foram aprofundados os temas mais cobrados em questões práticas: níveis de estoque, curva dente de serra, ruptura, estoque de segurança, tempo de reposição, ponto do pedido, interpretação de gráficos e lógica dos cálculos. Na parte 3 avançaremos para os tipos de estoque cobrados em prova, como estoque de antecipação, estoque de tamanho do lote, estoque em trânsito, estoque head e seus sinônimos, além da relação desses conceitos com questões objetivas e situações práticas apresentadas pelas bancas. Parte 3. Tipos de estoque e interpretação estratégica para provas. Esta terceira parte aborda um dos temas mais recorrentes em provas de administração de materiais: os tipos de estoque e seus respectivos objetivos. As bancas exploram intensamente sinônimos, finalidades e situações práticas em que cada tipo deve ser aplicado. Visão geral sobre tipos de estoque. A literatura de administração de materiais apresenta diferentes classificações de estoques com base na função que exercem dentro da organização. O domínio dessas classificações é essencial porque as bancas costumam apresentar descrições práticas e solicitar que o candidato identifique corretamente o tipo de estoque envolvido. Os tipos de estoque mais cobrados são: estoque real, estoque virtual, estoque máximo, estoque de segurança, estoque de antecipação, estoque de tamanho do lote, estoque de transporte e estoque head. Estoque real. Estoque real corresponde à quantidade física de material existente no almoxarifado ou nos depósitos da organização. Trata-se do estoque que pode ser visualizado, contado e movimentado fisicamente. Em questões de prova, sempre que o enunciado mencionar quantidade disponível atualmente no depósito, no almoxarifado ou na unidade de armazenagem, está se referindo ao estoque real. Estoque virtual. Estoque virtual corresponde ao estoque real somado às quantidades de materiais que já foram compradas, mas ainda não estão disponíveis para uso. O estoque virtual inclui materiais em trânsito, materiais em atraso, materiais já entregues, mas ainda em processo de conferência ou inspeção. A função do estoque virtual é permitir que o gestor visualize a posição futura do estoque e consiga planejar corretamente novas compras. Em provas, o estoque virtual costuma aparecer associado a expressões como pedidos em aberto, fornecimentos em andamento, materiais em trânsito ou encomendas pendentes. Estoque máximo. Estoque máximo corresponde à quantidade máxima permitida para determinado item dentro da política de estoques da organização. Sua função principal é servir como limite superior de controle, evitando excesso de capital imobilizado, excesso de armazenagem e desperdícios. O estoque máximo não representa a quantidade comprada em cada pedido, mas sim o teto permitido para aquele material considerando o estoque real somado a materiais já encomendados. Essa distinção é frequentemente cobrada em prova, pois muitos candidatos confundem estoque máximo com quantidade do pedido. Estoque de segurança. O estoque de segurança, já estudado na parte 2, também aparece frequentemente como tipo de estoque nas classificações. Ele corresponde à quantidade mínima destinada a proteger a organização contra incertezas de demanda e de prazo de reposição. A literatura apresenta diversos sinônimos para estoque de segurança que são explorados em prova. Entre eles estão estoque regulador, estoque isolador, estoque intermediário, estoque de reserva e estoque de flutuação. Sempre que a questão mencionar proteção contra incerteza, cobertura contra variações de consumo ou prevenção contra atrasos, o conceito correto é estoque de segurança. Estoque de antecipação.
O estoque de antecipação é aquele formado quando a organização decide adquirir ou produzir materiais antes do momento normal de consumo, antecipando-se a uma demanda futura previsível. Esse tipo de estoque é comum em situações de sazonalidade, campanhas promocionais, períodos de pico de vendas, férias coletivas, paralisações programadas, risco de greve, risco de escassez de mercado ou eventos previsíveis que afetarão o consumo. A função do estoque de antecipação é permitir o nivelamento da produção e evitar sobrecarga nos períodos de maior demanda. Em provas, sempre que aparecerem expressões como formação de estoque antes de datas comemorativas, aumento previsto de demanda, preparação para períodos críticos ou sazonalidade, a resposta correta tende a ser estoque de antecipação. Estoque de tamanho do lote ou estoque de ciclo. O estoque de tamanho do lote, também chamado de estoque de ciclo, surge quando a organização compra ou produz em quantidades maiores do que o consumo imediato. Esse tipo de estoque ocorre por razões econômicas, como obtenção de descontos por volume, redução de custos de transporte, redução de custo administrativo por pedido e ganho de eficiência produtiva. Sempre que a questão mencionar compras em grandes volumes para aproveitar desconto ou reduzir custo unitário, o conceito correto é estoque de tamanho do lote ou estoque de ciclo. Estoque de transporte. O estoque de transporte corresponde ao material que está em deslocamento entre dois pontos da cadeia logística. Ele existe, por exemplo, quando o material já saiu da fábrica e está a caminho do centro de distribuição, ou quando já foi despachado pelo fornecedor e ainda não chegou ao cliente. Esse tipo de estoque também é chamado de estoque em trânsito, estoque em movimento ou estoque de tubulação. O fator determinante desse estoque não é o volume comprado, mas sim o tempo de deslocamento. A única forma de reduzi-lo é reduzir o tempo de transporte. Em provas, sempre que a questão mencionar materiais em deslocamento, mercadorias em rota de entrega ou tempo de trânsito, o conceito correto é estoque de transporte. Estoque hedge. O estoque hedge é formado como estratégia de proteção contra variações bruscas de preço no mercado. Esse tipo de estoque é comum em produtos cujos preços são altamente voláteis e dependem de fatores externos, como commodities, combustíveis, insumos importados ou produtos sujeitos a crises de oferta. A organização adquire antecipadamente uma quantidade maior de determinado item para proteger-se contra aumentos futuros de preços. Armadilhas comuns das bancas sobre tipos de estoque. As bancas frequentemente utilizam descrições práticas sem utilizar diretamente o nome do tipo de estoque. O candidato precisa identificar o conceito implícito. Quando a questão fala em estoque para cobrir atraso de fornecedor, variação de consumo ou incerteza operacional, trata-se de estoque de segurança. Quando fala em estoque formado antes do período de maior demanda, trata-se de estoque de antecipação. Quando fala em estoque elevado devido à compra em grande volume para obter desconto, trata-se de estoque de tamanho do lote. Quando fala em material que ainda não chegou fisicamente, mas já foi comprado, trata-se de estoque virtual. Quando fala em material que está em deslocamento, trata-se de estoque de transporte. Quando fala em estoque criado para proteção contra aumento de preços, trata-se de estoque hedge. Integração entre tipos de estoque e política organizacional. Outro ponto cobrado em provas de nível mais elevado é a capacidade de compreender que os diferentes tipos de estoque não são excludentes, mas complementares. Uma organização pode simultaneamente possuir estoque de segurança para proteção operacional, estoque de antecipação para períodos sazonais, estoque de ciclo para ganho econômico e estoque em trânsito por questões logísticas. O papel do gestor de estoques é equilibrar esses diferentes tipos, sempre alinhando a gestão de materiais à estratégia organizacional, ao nível de serviço desejado e à sustentabilidade financeira. Encerramento da parte 3.
Nesta terceira parte foram consolidados os tipos de estoque mais cobrados em provas, seus conceitos, finalidades, sinônimos e interpretação prática dos enunciados. Na parte 4 avançaremos para custos de estoque, classificação ABC, giro de estoque, acurácia, indicadores de desempenho e análise de eficiência da gestão de materiais, que são temas fortemente explorados por bancas como Fundação Getúlio Vargas. Parte 4. Custos de estoque, indicadores de desempenho e classificação ABC. Esta quarta parte aborda temas centrais para provas de nível intermediário e superior, especialmente em bancas como Fundação Getúlio Vargas e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos. Aqui o foco é compreender como os estoques impactam financeiramente a organização e como sua eficiência é medida por indicadores e técnicas de classificação. Custos de estoque. Todo estoque gera custos. A boa gestão de materiais não busca eliminar o estoque, mas sim otimizar o nível de estoque considerando o equilíbrio entre custo e nível de serviço. Os custos de estoque podem ser compreendidos em 4 grandes grupos conceituais. Primeiro grupo, custo de aquisição ou custo de pedido. Corresponde aos custos administrativos envolvidos no processo de compra. Inclui tempo de pessoal, elaboração de pedidos, processos administrativos, contratos, sistemas, conferências e trâmites burocráticos. Quanto maior o número de pedidos realizados, maior tende a ser esse custo. Segundo grupo, custo de manutenção ou custo de armazenagem. Corresponde aos custos associados à manutenção do estoque ao longo do tempo. Inclui custos de espaço físico, aluguel, energia, vigilância, seguros, perdas, deterioração, obsolescência e principalmente custo do capital imobilizado. Esse é um dos pontos mais explorados em provas, pois estoque parado representa dinheiro parado. Terceiro grupo, custo de falta ou custo de ruptura. Corresponde aos prejuízos decorrentes da ausência de material e inclui paralisação de produção, atraso em entregas, perda de vendas, insatisfação de clientes, quebra de contratos e danos à imagem institucional. Em muitos casos, o custo de falta é mais elevado que o custo de manter estoques. Quarto grupo, custo de excesso. Corresponde aos prejuízos decorrentes do estoque acima do necessário. Inclui aumento do risco de vencimento, deterioração, obsolescência tecnológica e desperdício de recursos financeiros. Em provas, é comum a cobrança da ideia central de que a gestão de estoques busca minimizar simultaneamente os custos de pedido, de manutenção e de falta, buscando um ponto ótimo de equilíbrio. Custo do capital imobilizado. O custo do capital imobilizado é considerado um dos elementos mais relevantes no custo de manutenção de estoques. Esse custo representa o valor que a organização deixa de ganhar ao manter recursos financeiros aplicados em estoque em vez de utilizá-los em outras atividades produtivas ou financeiras. Por isso, é comum em provas a afirmação de que estoque não agrega valor por si só e que capital imobilizado em estoque reduz a rentabilidade do negócio. Indicadores de desempenho em estoques. As bancas exploram fortemente indicadores que medem eficiência, eficácia e qualidade da gestão de estoques. Entre os principais estão giro de estoque, cobertura de estoque, nível de serviço e acurácia de estoque. Giro de estoque. O giro de estoque indica quantas vezes o estoque é renovado em determinado período. Conceitualmente, quanto maior o giro, melhor tende a ser a eficiência do uso dos recursos, pois significa que o estoque permanece menos tempo parado. Em linguagem prática, giro alto indica estoque mais enxuto e melhor aproveitamento do capital. Giro baixo pode indicar excesso de estoque ou baixa rotatividade dos materiais. Em provas, o giro de estoque normalmente é tratado como indicador de eficiência da gestão de materiais. Cobertura de estoque. A cobertura de estoque indica por quanto tempo o estoque disponível é capaz de atender ao consumo futuro. Enquanto o giro responde à pergunta quantas vezes o estoque gira em determinado período, a cobertura responde à pergunta por quanto tempo o estoque atual consegue sustentar a operação. Esse indicador aparece em provas associado a planejamento operacional e análise de risco de ruptura. Acurácia de estoque.
A acurácia de estoque mede o grau de exatidão entre o estoque registrado nos sistemas de controle e o estoque existente fisicamente. Alta acurácia significa que o sistema de informação reflete fielmente a realidade física do estoque. Baixa acurácia significa divergência entre registro e realidade, o que compromete toda a gestão de materiais. Em provas, a acurácia aparece frequentemente associada a controle patrimonial, confiabilidade das informações e qualidade do processo de inventário. Nível de serviço como indicador. O nível de serviço já estudado anteriormente também é considerado um indicador de desempenho. Ele expressa o percentual de pedidos atendidos de forma satisfatória em relação ao total de pedidos recebidos. As bancas costumam relacionar nível de serviço com satisfação do cliente, qualidade do atendimento e eficácia da gestão de estoques. Classificação ABC. A classificação ABC é uma técnica de gestão de estoques baseada no princípio de que poucos itens representam grande parte do valor financeiro total do estoque. Esse princípio é inspirado na chamada regra de Pareto, segundo a qual aproximadamente 20% dos itens representam cerca de 80% do valor total investido. A classificação ABC divide os materiais em 3 classes. Classe A corresponde aos itens mais importantes sob o ponto de vista financeiro. Representam pequena quantidade de itens, mas grande parte do valor total do estoque. Exigem controle rigoroso, acompanhamento frequente e maior atenção gerencial. Classe B corresponde aos itens de importância intermediária. Representam uma parcela intermediária tanto em quantidade quanto em valor. Classe C corresponde aos itens de menor impacto financeiro. Representam grande quantidade de itens, mas pequena parcela do valor total investido. Podem ser controlados com métodos mais simplificados. Interpretação da classificação ABC em provas. As bancas raramente cobram apenas a definição da curva ABC. Elas normalmente exigem interpretação. Quando o enunciado mencionar que determinados itens exigem controle rigoroso, acompanhamento frequente, inventário permanente e atenção da alta administração, trata-se de itens classe A. Quando mencionar controle intermediário, trata-se de itens classe B. Quando mencionar controle simplificado, menor criticidade e menor valor financeiro, trata-se de itens classe C. Também é comum a cobrança da ideia de que a classificação ABC não está relacionada ao volume físico de itens, mas sim ao valor financeiro agregado. Relacionamento entre custos, indicadores e estratégia. Em provas de maior complexidade, especialmente da Fundação Getúlio Vargas, é comum a exigência de análise integrada. O candidato deve compreender que altos níveis de estoque elevam custos de manutenção, mas podem elevar nível de serviço. Estoques muito baixos reduzem custo de manutenção, mas aumentam risco de ruptura e custo de falta. A boa gestão de estoques é aquela que encontra equilíbrio entre custo total e nível de atendimento, utilizando indicadores como giro, acurácia e nível de serviço para monitorar continuamente o desempenho. Encerramento da parte 4. Nesta parte foram consolidados os principais conceitos sobre custos de estoque, indicadores de desempenho e classificação ABC, com foco total na interpretação exigida pelas bancas. Na parte 5 será apresentado o fechamento do conteúdo com revisão integrativa, consolidação conceitual e estrutura mental para a resolução de questões, além de um guia de como pensar como a banca ao interpretar enunciados. Parte 5, revisão integrativa, estrutura mental para provas e estratégia para alto desempenho. Esta quinta parte tem como objetivo consolidar todo o conteúdo estudado nas partes anteriores em uma estrutura mental organizada, prática e orientada para desempenho em prova. O foco aqui é transformar conhecimento em acerto consistente de questões, especialmente em bancas exigentes como Fundação Getúlio Vargas e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos. Visão sistêmica da administração de estoques. A administração de materiais não deve ser entendida como um conjunto isolado de fórmulas e conceitos,
mas como um sistema integrado de decisões que envolvem planejamento, execução, controle e avaliação. A lógica central pode ser compreendida da seguinte forma. Primeiro, a organização precisa compreender o comportamento da demanda por meio da previsão de consumo. Essa previsão é construída a partir da análise de dados quantitativos e qualitativos, utilizando métodos como projeção, explicação e predileção. Segundo, a partir da demanda estimada, a organização define sua política de estoques, considerando o nível de serviço desejado, restrições financeiras, estratégia organizacional e risco aceitável. Terceiro, com base nessa política, são definidos os níveis de estoque, estoque de segurança, ponto do pedido e volumes de ressuprimento. Quarto, a execução operacional ocorre por meio de compras, recebimento, armazenagem, controle e distribuição dos materiais. Quinto, o desempenho desse sistema é continuamente avaliado por meio de indicadores como giro de estoque, acurácia, nível de serviço, cobertura e análise de custos. Quando o candidato compreende essa lógica como um fluxo contínuo, torna-se muito mais fácil interpretar questões complexas. Como a banca pensa ao elaborar questões? As bancas normalmente estruturam as questões de 3 formas principais. Primeira forma, cobrança direta de definição. Nesse caso, o enunciado pergunta objetivamente o que é estoque de segurança, o que é nível de serviço, o que é ponto do pedido, o que é consumo sazonal, entre outros. Segunda forma, cobrança por meio de descrição prática. Nesse caso, a banca descreve uma situação real, como por exemplo atraso de fornecedor, aumento de demanda em datas comemorativas, compra em grande volume para obter desconto, necessidade de evitar aumento de preço futuro, e exige que o candidato identifique corretamente o conceito envolvido. Terceira forma, cobrança por meio de cálculo e interpretação. Nesse caso, são apresentados dados numéricos e o candidato precisa interpretar corretamente as informações, realizar conversões de unidades e aplicar corretamente o raciocínio do ponto do pedido, do estoque de segurança ou de indicadores. O erro mais comum não está na conta, mas na interpretação inicial do problema. Mapa mental lógico para a resolução de questões. Ao ler qualquer questão de administração de materiais, o candidato deve mentalmente percorrer a seguinte sequência de raciocínio. Primeiro, identificar se a questão trata de conceito, de situação prática ou de cálculo. Segundo, localizar se o tema pertence a um dos seguintes núcleos: conceito de estoque, política de estoque, previsão de demanda, níveis de estoque, tipos de estoque, custos de estoque, indicadores ou classificação ABC. Terceiro, observar palavras-chave no enunciado, como por exemplo incerteza, atraso, proteção, antecipação, desconto, trânsito, flutuação de preços, atendimento ao cliente, paralisação, capital imobilizado, consumo médio, tempo de reposição, ruptura, pedidos atendidos, divergência entre sistema e físico. Essas palavras-chave normalmente direcionam diretamente ao conceito correto. Padrões de pegadinhas mais frequentes das bancas. As bancas utilizam alguns padrões de confusão conceitual de forma recorrente. Confundir estoque de segurança com estoque máximo. O estoque de segurança é proteção contra incerteza. O estoque máximo é limite superior permitido. Confundir estoque máximo com quantidade do pedido. A quantidade do pedido não é o estoque máximo, mas sim a diferença necessária para atingir o estoque máximo considerando o estoque existente. Confundir consumo irregular com consumo sazonal. Consumo sazonal é regular e previsível em determinados períodos. Consumo irregular é aleatório e imprevisível. Confundir estoque virtual com estoque real. Estoque virtual inclui materiais já comprados e ainda não disponíveis fisicamente. Confundir giro de estoque com cobertura. Giro responde quantas vezes o estoque se renova. Cobertura responde por quanto tempo o estoque dura. Confundir método de projeção com predileção. Projeção é quantitativa e baseada em dados históricos. Predileção é qualitativa e baseada em opinião. Estratégia prática para alcançar mais de 80% de acerto.
O desempenho elevado em administração de materiais não depende apenas de memorização, mas principalmente de domínio conceitual profundo. A estratégia mais eficaz é dominar primeiro os conceitos centrais. Conceito de estoque, função lubrificante, nível de serviço, ponto do pedido, estoque de segurança, tipos de estoque e indicadores respondem por grande parte das questões. Em seguida, o candidato deve praticar intensamente interpretação de enunciados, buscando sempre identificar o conceito por trás da situação descrita. Por fim, é fundamental treinar conversão de unidades e interpretação de dados em questões de cálculo, pois erros simples de interpretação comprometem acertos fáceis. Consolidação final do conhecimento. Se o candidato domina os seguintes pontos, ele possui base suficiente para atingir desempenho elevado em provas. Domínio conceitual sobre função dos estoques e sua importância estratégica. Domínio dos tipos de estoque e suas finalidades práticas. Compreensão clara sobre nível de serviço e sua relação com custo e estratégia. Capacidade de interpretar gráficos de curva dente de serra. Capacidade de calcular e interpretar corretamente o ponto do pedido. Capacidade de identificar padrões de consumo e métodos de previsão. Capacidade de interpretar indicadores como giro, acurácia e cobertura. Compreensão clara da lógica da classificação ABC e sua aplicação prática. Encerramento do resumo. Este documento consolidado em 5 partes foi estruturado para servir como base teórica sólida, coerente e orientada para provas de concursos na área de administração de materiais. Ele permite não apenas a compreensão do conteúdo, mas também a formação de uma estrutura mental de resolução de questões, que é o diferencial necessário para alcançar desempenho superior em provas de bancas exigentes como Fundação Getúlio Vargas e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos.